Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Esta semana estão voltando as aulas presenciais na rede pública de ensino em vários estados do Brasil. Uma retomada que leva em conta as características de cada região. Veja o que dizem alguns especialistas em educação sobre esse retorno. As aulas presenciais nas redes públicas estão sendo retomadas de forma gradativa e alternadas com aulas remotas. De acordo com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, 57% dos municípios já têm seus protocolos de prevenção à Covid-19. Nós precisamos ter a garantia de protocolos de segurança sanitários para que, a partir disso, a gente consiga garantir que não haja um processo de aumento de transmissão. Por isso que nós indicamos que todo município tenha um comitê composto por autoridades também de saúde e da área sanitária do Comitê de Monitoramento de Covid. O Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, CONSED, e o de Saúde, CONAS, concordam que a decisão de permitir os alunos em sala de aula é do governo local com base na situação da pandemia em cada cidade. A avaliação é que na maioria dos municípios existem condições de retorno. Quanto mais tarde retornar, mais difícil será para a gente a recomposição das aprendizagens dos estudantes. É preciso que retornemos urgentemente. Pelo tempo que já perdemos, o país que mais teve tempo sem aula presencial foi o Brasil, é o Brasil. Para a recomposição do possível déficit de aprendizagem acumulado, especialistas em educação apontam o aumento da carga horária e o planejamento como as melhores estratégias. O primeiro ponto que é central é garantir o retorno das crianças para a escola, a busca ativa. Várias crianças deixaram de fazer atividades ou não tiveram acesso, seja porque o ensino remoto ele não é tão eficaz ou não tiveram nenhum tipo de apoio. Seria também bastante interessante que cada disciplina, cada professor fizesse uma análise diagnóstica do que o aluno está trazendo nesse momento. Pesquisadores brasileiros conseguiram pela primeira vez detectar a presença do coronavírus em retinas. O estudo pode contribuir para compreender melhor a dinâmica do vírus e as sequelas em pacientes infectados. A pesquisa é conduzida pela Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os pesquisadores analisaram retinas de pacientes que morreram em decorrência da Covid-19 e compararam com fotos dos olhos desses pacientes quando vivos, para analisar as diferenças e formas de aferir a presença do vírus a partir da retina. Segundo o professor da UFRJ e um dos coordenadores do estudo, Rubens Belfort Júnior, a retina é um biomarcador importante, pois faz parte do sistema nervoso, mas é mais acessível, permitindo identificar a presença do vírus em determinados locais do corpo, como nesse sistema. Além de identificar a presença do vírus e de reservatórios dele nos corpos dos pacientes, o professor explica que os resultados do estudo podem auxiliar no processo de entendimento e enfrentamento das sequelas, como aquelas relacionadas a alterações neurológicas que alguns pacientes com Covid-19 desenvolvem. Atenção! Fake news associa casos de mucormicose com o uso de máscaras, mas não há nenhuma relação e o uso de máscaras continua sendo sugerido por especialistas mesmo após a vacinação. A mucormicose, ou fungo negro, é uma infecção fúngica, especialmente causada em pessoas com baixa imunidade. O uso de esteroides para o tratamento da Covid-19 é uma possibilidade de origem dessas infecções. O uso correto das máscaras, que são as medidas mais importantes para bloqueio da transmissão das infecções virais, como é o caso da Covid, são extremamente importantes e seguem sendo necessárias e não causam absolutamente nenhum mal à saúde e são extremamente recomendáveis. São falsas as notícias de que as máscaras causam qualquer tipo de doença. A chegada da variante Delta ao Ceará acendeu o sinal de alerta para o reforço nos cuidados e a necessidade da vacinação completa para combater o coronavírus. Especialistas afirmam que, se a população baixar a guarda, aumenta o risco de uma nova onda no estado.
Foi pelo aeroporto que a rede de vigilância genômica do Ceará, formada pela Fiocruz, LACEN e Hemose, detectou a chegada da variante Delta ao estado. 4 passageiros cearenses vindos do Rio de Janeiro testaram positivo para a variante Delta. Vários dos casos positivos, em torno de 17, foram encaminhados para análises. Ele tem um fluxo dentro do ecossistema da rede de vigilância estadual do estado do Ceará aqui. E nessas amostras que foram processadas até o momento e que passaram no controle de qualidade, 9 já obtivemos os resultados de sequenciamento, o sequenciamento total do genoma do SARS-CoV-2, no qual, desses 9, nós confirmamos em 4 amostras como sendo da variante de preocupação B.1.617.12, que também é chamado de variante Delta. Segundo especialistas, a Delta é 2 vezes mais transmissível que a cepa original do vírus. O receio é de que entre a coleta das amostras dos passageiros e o resultado, a variante tenha se espalhado. Se fosse fácil assim identificar através dos sinais e sintomas, a gente já saberia desde o dia 19 de julho. Então, realmente não é assim, é de se preocupar, porque há uma maior transmissão, sim. Isso pode fazer a lotação dos hospitais chegar muito rapidamente aos extremos, se houver realmente uma nova onda. É quase unanimidade entre os pesquisadores que a contenção da segunda onda da doença aconteceu pela manutenção das medidas de segurança sanitária e principalmente pelo avanço da vacinação. Em abril e maio, pico da transmissão aqui no Ceará, o Hospital Estadual Leonardo da Vinci chegou a ter simultaneamente mais de 170 pessoas internadas em UTIs. Hoje, são 38. Só que a variante Delta, além de se espalhar mais facilmente entre aqueles que não começaram a tomar a vacina, pode também infectar com alguma gravidade aqueles sem o esquema vacinal completo. Há estudos que indicam que para a variante Delta, uma dose não é suficiente para provocar eficácia, a gente vai ter esse risco iminente. Então, por isso, como a máscara nos protege, o distanciamento, o álcool em gel e o sabão, a gente precisa continuar usando isso insistentemente até que a gente consiga atingir os níveis de cobertura vacinal que nos dê uma certa tranquilidade para ter uma população com uma resposta eficaz a essa variante que tanto nos preocupa agora. E todo mundo na expectativa para a decisão da Anvisa sobre a autorização para teste em humanos da Spintec, a vacina que está sendo desenvolvida em Minas Gerais. Desenvolvido pelo CT Vacinas da UFMG e a Fiocruz Minas, o imunizante foi bem sucedido nos ensaios pré-clínicos, o que o credencia para testes em humanos. Ele se baseia em uma proteína recombinante. O que a gente faz, na verdade, é identificar dentro do genoma do vírus, do novo coronavírus, quais seriam as sequências que têm a informação para produzir essas proteínas que vão ser, de fato, os agentes vacinais. E essas sequências, então, elas são introduzidas em bactérias e as bactérias passam a produzir, então, essas proteínas. Na verdade, é uma única proteína fusionada, né? A partir dessa proteína, a gente faz a formulação vacinal, ou seja, contém o antígeno vacinal com as outras substâncias necessárias para que a gente possa ter um efeito de proteção importante. Realizadas concomitantemente, as fases 1 e 2 dos testes clínicos em humanos têm, respectivamente, os objetivos de avaliar a segurança da vacina para identificar se ela provoca ou não efeitos adversos e de comprovar a sua capacidade imunogênica, ou seja, de induzir a geração de anticorpos e de células de defesa específicas contra o novo coronavírus. A fase 1 reunirá aproximadamente 40 voluntários e a 2 entre 150 e 300 voluntários. Os testes serão realizados com pessoas que já tenham tomado as 2 doses da vacina Coronavac há pelo menos 6 meses. O objetivo é avaliar a capacidade de resposta imunológica do organismo à 3ª dose de um imunizante. No estudo clínico, a gente tem uma outra situação que vai ter que ser contemplada, que é o fato de que a maior parte da população brasileira, quando essas vacinas estiverem licenciadas, a nossa vacina estiver licenciada, e a gente torce para que assim o seja, a população brasileira estará vacinada. Então, ela funcionará como uma dose
de reforço num processo semelhante ao que acontece, por exemplo, com a vacina para influenza que a gente toma anualmente. Então, ainda a gente vai estudar para ver se serão necessárias 2 doses no contexto do paciente humano ou 1 dose apenas de reforço. A importância de um imunizante nacional também foi destacada. Esse é o início de uma parceria que o CT Vacinas, que é o Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG, esperamos que se torne, já estamos trabalhando nesse sentido, um Centro Nacional de Vacinas. Temos a capacidade instalada aqui na UFMG e em outras universidades também, e é importante que o Brasil tenha esse protagonismo no desenvolvimento de vacinas 100% tecnologia brasileira. Isso é importante para a independência do país de todos os problemas logísticos internacionais ou os problemas de compra, preço e etc. Nós temos isso aí, a capacidade de fazer no país. O Boletim Coronavírus está terminando. Você continua com a nossa programação. Até a próxima.